Olá, Emanuel aqui, continuando os vídeos aqui de algoritmos no Houdini. Vou falar hoje sobre arrays e loops. O que combinar arrays e loops? A ideia aqui é, pensando eles separadamente, o array armazena vários valores, já o loop repete instruções. A gente unindo esses dois permitem processar conjuntos de dados dinamicamente. Isso daqui facilita bastante nosso processo. A gente acaba vendo separadamente como questão didática para entender o que cada um desses elementos fazem, cada uma dessas funcionalidades fazem. E a tendência é a gente combinar essas ferramentas e aumentar a nossa variedade ali dentro do código e também nos auxiliando a automatizar instruções. A estrutura conceitual, a gente viu com a estrutura de for, a gente vai ver agora não só o for, mas o for each, que eu comentei em alguns vídeos atrás, que existe também a estrutura do for each dentro do Vex no Houdini. A estrutura conceitual a gente vai ter o for ali, no caso, um loop, cada elemento do array e processa elemento. No caso, a gente vai criar instruções baseadas no array. Baseado na quantidade de elementos, a gente consegue manipular esses elementos dentro de um loop. Isso aqui é base de sistemas procedurais, criar regras e geração automática. Então a gente facilita a nossa vida combinando esses elementos. No Houdini, usando o Vex, aqui no primeiro exemplo, tem um loop tradicional na programação que é o for, que eu mostrei no vídeo de loops. Tem a estrutura de inicializar a variável. No caso, se a gente for utilizar essa estrutura com array, a gente tem que ver qual é o tamanho desse array, a gente faz a interação desse loop e com isso a gente cria as interações aqui dentro. E existe uma forma mais simples de percorrer um array que é utilizando o for each. Ele tem uma estrutura já pensada para o array. A estrutura dele é for each. A gente tem um float v aqui. Na verdade, a gente inicializa um index do vetor. Normalmente a gente coloca int i, também pode ser int num. A gente inicializa ele aqui, e aqui valores, na verdade, é nosso array em si. Aqui ele já vai trazer a quantidade de elementos que tem meu array e ele já vai fazer as interações automáticas para a gente, não precisando fazer toda essa estrutura. A gente reduziu, basicamente, a gente teria isso aqui igual e meio que a gente unificou essa estrutura aqui já colocando o array que a gente criou. Então, agora vamos fazer alguns exemplos no Houdini e ver isso aqui na prática. Aqui no Houdini, vamos começar criando os Geometry. Vou começar criando o Grid, que eu vou deixar 50 por 50. Vou trazer um Attribute Wrangle para cá. Agora eu vou construir o código, eu vou criar um com o for e o outro com o for each e mostrar ali que o for each tem uma construção mais voltada para essa parte de trabalhar com os arrays. Vou construir o código e já retorno para explicar o processo.
Eu fiz as duas notações aqui, eu só alterei o eixo de um para o outro para a gente saber quem é quem aqui. Começando a explicar o código aqui usando o for clássico para a gente relembrar. A gente criou duas. A gente começou criando dois arrays aqui, um para frequência e outro para amplitude, e com 3 elementos em cada um deles aqui. Aqui a frequência define diferentes escalas de onda e a amplitude define a intensidade de cada onda. Se eu colocar, por exemplo, aqui 0,5, a gente já vai ter uma onda mais acentuada aqui, voltando para 0,5, ela fica mais suave aqui. A gente inicializa o offset, onde a gente vai receber as alterações da onda aqui, e temos o loop clássico que a gente viu na outra vez. Inicializa, a gente começa inicializando o index aqui, define qual vai ser a condição de parada aqui, no caso o tamanho do array que está em frequência, e a gente faz a interação aqui até bater a condição aqui. E a cada interação a gente vai fazer o cálculo aqui com diferentes frequências e aplica o que está sendo acumulado aqui no offset, multiplicando pela amplitude. E tudo isso a gente joga para o p.y para fazer a nossa alteração da malha. A gente vê agora aqui no foreach, o código com foreach é a mesma notação, a única coisa que muda é aqui o foreach. A gente tem a inicialização do nosso index e a gente define qual array a gente vai usar como referência para fazer as interações. Então aqui na frequência a gente tem 3 elementos, então ele vai fazer 3 interações. E aqui tem a mesma ideia de criar o sisteminha aqui com o seno, acumular no offset e depois aplicar no p.y. A diferença de um para o outro é que o foreach a gente trabalha diretamente pensando com os arrays. O for aqui, o tradicional, a gente não depende exclusivamente de um array. A gente pode também trabalhar com array dessa forma aqui, mas a gente pode definir outros parâmetros de parada para esse for. Enquanto no foreach a gente depende de ter um array base aqui para fazer a estrutura funcionar. Agora eu vou fazer um exemplo igual do vídeo que eu fiz dos arrays, agora unindo a ideia dos arrays junto com o foreach nodal. Vou criar a estrutura aqui e depois eu volto explicando a construção dele.
Agora só explicando a construção aqui desse setup, eu fiz a mesma ideia do outro vídeo de criar o grupo com os 3 elementos aqui, o Ubertoy, o PigReg e a Capivara. A única coisa que eu fiz foi remover o shader deles para depois aplicar uma cor. Criei um grid, esse aqui eu não alterei nada, fiz um scatter com 15 pontos, adicionei o atributo from pieces aqui, depois eu adicionei um copy points aqui, ativei o piece attribute aqui name para que ele puxe exatamente os elementos com o seu nome e assim a gente ter eles individualmente, não criar tudo agrupado assim, porque se eu desativar aqui, ele trata todos como um único elemento e o nome ele faz essa separação. Aí eu utilizei o for each named primitive e com isso a gente consegue trabalhar com cada elemento isoladamente. O que eu fiz aqui primeiro foi criar um attribute wrangle e a gente pode usar condicionais aqui para nos ajudar a manipular isoladamente cada elemento. Eu fiz um estado aqui para quando for pig ele subir um pouco. Eu vou isolar aqui, eu posso ver qual elemento que eu estou trabalhando. E aqui o que eu fiz foi eu desativar aqui, eu removo a cor e removo a movimentação que eu fiz. Eu peguei a posição atual dele e subi 1. Então aqui mais igual 1, eu pego a posição atual dele e subo 1, que ele estava para baixo aqui, e eu adicionei a cor azul nele. Então com isso a gente tem a manipulação exclusivamente no pig aqui, e nos outros eu só adicionei cores para diferenciar eles aqui. Uma cor mais rosa aqui no Capivara e uma cor verde no Ubertoy. Aí eu queria escalar a Capivara isoladamente. Se eu fizer isso aqui por fora, como todos eles são elementos únicos, como eles estão na mesma interação, o centroide vai ser calculado com base na posição de todas as capivaras que tem nessa interação. Então, como eu estou fazendo a separação por nome, então todos os elementos que têm o mesmo nome vai estar nessa interação. E para isso, para eu conseguir fazer ele isoladamente, eu usei o for each connected pieces. E com isso a gente cria aqui a node de conectividade e a gente consegue trabalhar com cada capivara aqui isolada. E se eu mexer aqui diretamente, eles vão estar fazendo a alteração da escala individual aqui, e se eu fizesse aqui, eles estariam indo em direção ao centroide, que é calculado com base de todas essas capivaras juntas. E aqui é um exemplo utilizando o conceito de arrays junto com loops. A gente consegue fazer várias interações aqui, trazendo esses dois conceitos também na forma nodal dentro do Houdini. Agora trazendo um resumo para o vídeo de hoje. O array guarda
vários dados num mesmo atributo, o loop processa esses dados, os dois juntos a gente pode criar vários comportamentos e vários tipos de interação entre eles. E para o vídeo de hoje é isso. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre funções. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.